O Giro está de volta e agora vamos fazer um tour com o Mr. Friend pela cidade do Porto. Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. O nosso tour com o Mr. Friend nos leva a conhecer uma das cidades mais interessantes de Portugal, a cidade do Porto. Conhecida como a Cidade Invicta, o Porto impressiona. Debruçada sobre o Rio Douro, a cidade tem uma beleza singular. No meio da neblina. Paulo, o nosso tour hoje com o Mr. Friend começa aqui com essa bela vista da cidade do Porto, não é isso? É verdade, começamos aqui com esta maravilhosa vista. Podemos ver não só a cidade do Porto, como 3 das suas 6 pontes. É uma cidade que começa com uma história muito antiga, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, com um povoado pré-romano. Depois é conquistado aos mouros em 868 por Vímara Peres, portanto são datas mais relevantes, e depois é oferecido ao bispo Dom Hugo por Dona Teresa no ano 1111. Dona Teresa foi a mãe do nosso primeiro rei Dom Afonso Henriques, que oferece então o condado do Porto ao bispo. Daqui vamos descer junto ao rio e continuamos para o lado este, lado nascente, em direção ao Porto. E vamos, é claro, provar também um pouquinho do vinho do Porto, né? Com certeza, não podemos deixar de provar no final da visita às caves, não podemos deixar de fazer uma prova de vinho do Porto, isso é imperativo. Conhecer o Porto é conhecer a história de Portugal. Uma das cidades mais antigas da Europa, é o local que deu nome ao país. Na época romana, era chamada Portus Scali. A terminologia da palavra significa a porta, topônimo que traduz a importância da movimentada vida comercial local daquela época. Rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Suas pontes, o Rio Douro, o vinho, os azulejos que decoram inúmeras fachadas, os majestosos monumentos. O Centro Histórico do Porto foi classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1996. Os monumentos mais antigos da cidade, a Sé Portuense, de origem românica, fica situada no Monte da Penaventosa, também chamado de Terreiro da Sé, da onde se tem uma vista privilegiada da cidade do Porto. Paulo, aqui a Sé é um dos monumentos mais emblemáticos da cidade do Porto, né? Sim, este monumento é um dos mais importantes daqui da cidade. Ele é um monumento românico, construído no século XII, que sofreu diversas alterações durante os séculos. Neste momento estamos de frente da sua fachada lateral, que é uma fachada barroca, construída por Nicolau Nassoni, um grande arquiteto que transformou a cidade completamente. Grande parte das obras da cidade do Porto são obra de Nassoni. E aqui também temos uma vista muito bonita da cidade do Porto. Sim, temos a vista para o bairro do Porto, que se chama a Sé, e temos também o importante monumento, uma estátua de Vímara Peres, precisamente aquele conquistador luso que em 868 recuperou, conquistando a cidade aos muros. A Torre dos Clérigos, de Nicolau Nassoni, também é um dos monumentos mais visitados na cidade do Porto. O Porto tem várias atrações, tem muita história para contar. Podemos falar, por exemplo, de monumentos históricos como a Estação de São Bento, que tem no seu interior 20.000 azulejos feitos pelo mestre Colasso. Tem também a Igreja da Lapa, que é um ícone da cidade, porque dentro da mesma está guardado o coração de Dom Pedro IV, que seria, portanto, Dom Pedro I do Brasil. Esse coração foi entregue ao povo da cidade do Porto
por ordens de Dom Pedro antes de morrer, e foi a Imperatriz Dona Amélia que doou o coração à cidade. Atravessamos a ponte para Gaia, na outra margem do Rio Douro. Vamos conhecer a cidade do Porto de barco. O passeio dura cerca de 1 hora nas águas do Douro e é uma das melhores formas de conhecer a cidade do Porto com um outro olhar. Paulo, esse passeio de barco é uma boa maneira também de conhecer a cidade do Porto, não é? Sim, é uma excelente maneira não só conhecer a cidade, como o seu maravilhoso rio e também as pontes que caracterizam esta cidade, que são 6, e passamos por todas elas. Essa aqui atrás de nós é uma ponte muito importante, não é? É a Dom Luís, a ponte mais velha na cidade, ainda em atividade. Por detrás dela temos já a ponte do Infante Dom Henrique. E aqui desse lado nós temos a Gaia, onde tem as caves dos vinhos do Porto, que nós já também vamos conhecer, e do lado de cá, a cidade do Porto. Correto. Temos as caves do vinho do Porto e temos os seus famosos barcos rabelos, que faziam o transporte das pipas de vinho desde o local da sua colheita e produção até o local de armazenamento, que era aqui, em Gaia. Ainda em Gaia, vamos aproveitar para ver de perto um dos produtos mais conhecidos do Porto, o vinho. A história, as características desse vinho, os diferentes aromas e paladares são contados com detalhes aos visitantes. O vinho do Porto é guardado aqui em Vila Nova de Gaia, onde nós fazemos o seu envelhecimento. No entanto, a produção de vinho do Porto faz-se no interior de Portugal, numa região que se chama Val do Douro e que fica a 100 km daqui do Porto. Então, esta região caracteriza-se por um clima de altas temperaturas durante o verão, à volta de 45 graus, e durante o inverno temperaturas negativas. Muito importante sobre esta região é que o solo é em xisto, portanto uma pedra que tem a capacidade de armazenar o calor que recebe durante o dia e depois libertar sempre esse calor para as raízes, mantendo-as quentes. O Val do Douro então é uma região muito montanhosa, mas para além disso também o solo costuma ser em patamares, o que obriga ainda hoje a que o trabalho seja então feito à mão. Então as mulheres escolhem as uvas e os homens transportam os cestos, que antigamente levavam até 75 kg de uvas. Hoje em dia já só trabalhamos com cestos sem plástico e para vinho. Toda a fortuna no lume deste morrão. Ópio, bendito ópio. Vem então o uva e também com aquele gosto afrutado. A grande diferença do vintage é que ele fica apenas 2 anos na madeira e depois é logo colocado em garrafa sem ser filtrado. O que vai acontecer é que o vinho ficará então com o depósito natural e os sedimentos naturais do vinho, o que lhe permitirá também de envelhecer na garrafa. Então o vintage é o único vinho do Porto que realmente pode ser guardado em casa, durante o tempo que o cliente quiser, 30, 40 anos, desde que a garrafa esteja sempre deitada ao abrigo da luz e numa temperatura máxima de 20 graus. Se guardarem desta forma, o vinho ao final de 10 anos já será bom para consumir. E encerramos essa nossa visita aqui na cave com um brinde, não é isso, Paulo? Vinho do Porto, claro. Em grande estilo. Claro. Saúde. Nos despedimos do Porto com um colorido especial da cidade do Rio Douro ao anoitecer. Na semana que vem, continuamos a descobrir mais belezas de Portugal com o Mr. Friend. Não perca! Até lá! O Giro volta já já, não sai daí!